Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento. Claudemir, só confere para ver se tem 11 assinaturas, que é o mínimo para a gente começar a reunião. Ah, falta o Valmir Coelho que não assinou. Vai lá, Valmir. Então, pessoal, como é de praxe, eu já vou fazendo a leitura do edital, depois eu passo para os informes e depois o Eduardo vai fazer a leitura da ata da última reunião. Edital número 03 de 2017. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, criado pela Lei Municipal 266/2009, no qual instituiu o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar todos os conselheiros e toda a população de Nova Trento para participar da reunião ordinária que se realizará no dia 30 de março de 2017, às 18h30 em primeira chamada e 19 horas em segunda e última chamada na Câmara Municipal de Nova Trento, para deliberar sobre as seguintes pautas: leitura da ata da reunião do Conselho, aprovação da pauta desta reunião, a apresentação do parecer conclusivo da Câmara Técnica de Urbanismo a respeito dos processos encaminhados pelo Poder Executivo e assuntos gerais. Por se tratar de importante tomada de deliberação relacionada com a legislação municipal, informamos que a presença dos conselheiros é imprescindível. Nova Trento, 14 de março de 2017. Victor Alisson Gomes, presidente. Então eu peço para o Eduardo que ele faça a leitura da ata da reunião do dia 9 de fevereiro, que foi a última reunião extraordinária do Conselho. Sim. Boa noite a todos. Vamos à leitura da ata da última reunião. No dia 9 do mês de fevereiro de 2017, às 19 horas, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal de Vereadores, no centro de Nova Trento, os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para deliberar sobre assuntos do mesmo. Coordenado pela diretoria executiva e presidida pelo senhor Victor Alisson Gomes, a reunião iniciou no horário marcado com a leitura do edital de convocação e tomando a assinatura dos conselheiros presentes e demais participantes. Ficou determinado como limite máximo para término da reunião às 21 horas. Com quórum mínimo necessário para dar início à reunião, a lista de assinaturas devidamente assinadas pelos conselheiros titulares e suplentes, a mesma seguiu o cronograma estipulado no regimento e na pauta. Foram apresentados os informes do Conselho, explicada a dinâmica da reunião que se iniciava. Estava pautada para a reunião a apresentação do parecer conclusivo de análise da Câmara Técnica de Urbanismo a respeito das propostas de alteração do Plano Diretor Municipal encaminhadas pelo Poder Executivo e pelos conselheiros. O parecer 001/2017 foi apresentado e todas as deliberações apresentadas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. Ficou marcado também como compromisso de apresentar as propostas aprovadas em audiência pública para legitimar as deliberações do Conselho. Ficou marcado para o dia 2 e 3 de março a realização das referidas audiências, sendo a do dia 2 referente às propostas que retornaram da audiência pública no ano de 2016 e no dia 3 a audiência pública referente às novas propostas apresentadas pelos conselheiros. Na continuidade da reunião, em assuntos gerais, foi proposto a criação das Câmaras Técnicas de Meio Ambiente, Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, Câmara Técnica de Sistema Viário e preenchimento da última vaga da Câmara Técnica de Urbanismo. Foram formadas as câmaras e ficaram com a seguinte composição: a Câmara Técnica de Meio Ambiente, coordenada pelo senhor Valentim Camilo Casete, e formada pelos conselheiros Claudemir Freitas, Carla Marcola, Genésio Piazza e Natalino Bonicoski. A Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, coordenada pelo senhor Valmir Coelho e formada pelos conselheiros Claudemir Freitas, Cristiano Baus e Maiara Melzi. A Câmara Técnica de Sistemas Viários, coordenada pelo senhor Claudemir Freitas, é formada pelos conselheiros Valmir Coelho, Jason Marchiori, André Botamedi e Sávio Tonini. O conselheiro Tiago Dalsasso ocupou a última vaga da Câmara Técnica de Urbanismo. Colocado em votação, todas as propostas de formação das câmaras técnicas foram aprovadas. Foi solicitado para os coordenadores que iniciem o processo de organização das referidas câmaras técnicas, com elaboração de regimento e calendário de reuniões. Nada mais a tratar, eu, Eduardo Fabre, secretário executivo, lavrei esta ata e firmo ser verdade, juntamente com o presidente Victor Alisson Gomes. Obrigado, Eduardo. Então, pessoal, agora é hora da gente discutir a ata. Boa noite, Elza, vereadora, prazer tê-la conosco. Vamos colocar em discussão, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a mais na ata?
Está em discussão, não temos discussão, vamos colocar em votação a aprovação da ata. O conselheiro que concorde com a ata como está, permaneça como está. Aprovada a ata. Então, pessoal, antes de a gente dar continuidade à pauta da reunião, eu vou passar os informes. Nós recebemos, essa semana, uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde o Valentim encaminhou uma solicitação para que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, toda vez que tratar de algum assunto de relevância ambiental, de interesse ambiental, que remeta também o material para o Conselho, para que ele possa fazer as suas análises, já que lá também possui uma Câmara Técnica exclusiva de técnicos. Então, se a gente tiver no interesse do Conselho, numa dúvida, a gente encaminharia esse material, ou até mesmo convidaria o Conselho a participar das nossas reuniões, da nossa Câmara Técnica, tendo em vista que o Conselho Municipal, que o Conselho de Meio Ambiente é o responsável pela política ambiental do município. Então, o Valentim, que assumiu o ano passado o Conselho, regularizou praticamente a parte burocrática dele e agora está aguardando as demandas para poder começar a atuar, né? Outro informe que eu passo é que na segunda-feira a gente encaminhou então para a Câmara Municipal de Vereadores todas aquelas propostas que foram apresentadas nas audiências públicas do dia 2 e do dia 3, e a partir de agora cabe a nós conselheiros, a toda a população, cobrar da Câmara de Vereadores que agilize o processo também, tendo em vista a demora que a gente teve durante todas essas deliberações, e para que o quanto antes o presidente possa colocar em análise e futuramente em votação, porque a gente sabe que também lá na Câmara vai gerar alguma discussão. Então foi encaminhada já na segunda-feira aquelas decisões. Outra informação que eu trago para vocês, pessoal, é a respeito da revisão do plano diretor. A gente recebeu essa semana da Confederação Nacional dos Municípios uma cartilha de orientação para o processo de elaboração da revisão do plano diretor. Parece cedo a gente começar a falar de novo de revisão, mas foi bom que eles mandaram uma cartilha bem orientada, cheia de dicas, para que a gente possa se interagir e começar a se preparar, porque a partir do ano que vem, 2018, a gente é obrigado a fazer a revisão dos 10 anos do plano diretor, e com essa orientação a gente vai errar menos. Então, eu sugiro que até hoje a gente pode, no final da reunião, montar um grupo de estudos, poderia ser até pelos coordenadores das câmaras técnicas, para começar a ver o que cada uma das câmaras pode contribuir, para a gente já deixar tudo meio engatilhado para o ano que vem, a gente começar a fazer todo esse processo de novo, que vai envolver as audiências públicas, as discussões de câmaras técnicas, todo aquele processo, porém um pouco mais completo, porque daí a gente vai tratar de uma revisão completa dos 300 e poucos artigos do plano diretor. Outra informação importante para o município, pessoal. Hoje, nós tivemos uma reunião na prefeitura, junto com o pessoal da Serege, que é a Companhia de Eletrificação Rural de Nova Trento. Estava presente o Eduardo, da Defesa Civil, o Fabiano, a Carla Marcola, o Dr. Marinho, e era a respeito de uma recomendação do Ministério Público Federal, para que as novas ligações de energia elétrica no município sejam feitos mediante a um laudo de caracterização ambiental da edificação, do imóvel, do empreendimento que estaria sendo solicitado a instalação de energia elétrica. Isso faz com que o ordenamento urbano comece a tomar uma seriedade maior, porque a partir de agora a gente vai saber que legalmente ninguém vai ligar uma energia sem estar cumprindo com os requisitos ambientais, urbanísticos. No caso urbano, não tivemos manifestação da Celesc, mas provavelmente vai acontecer também isso daí, tá? Uma manifestação para que o executivo se manifeste tecnicamente a respeito da localização dos imóveis que estão solicitando essa ligação. A discussão ela foi ainda cheia de dúvidas, o próprio pessoal da Serege tem dúvidas em alguns questionamentos que a gente fez, mas isso já mostra que o caminho da ordenação urbana, se tivesse sido feito há 30 anos atrás, não teríamos tantos problemas hoje em relação a ocupações em áreas irregulares, né? A responsabilidade do poder público em garantir que ninguém se instale em áreas irregulares não é só através da fiscalização, é também através das cobranças dos alvarás de construção, das ligações de água, das ligações de luz, que estaria minimizando os problemas da cidade. Então foi um ponto positivo, vejo eu, para todo o município e também para toda a nação.
Então, dando continuidade à pauta que a gente tem apresentado, e no final a gente também vai abrir para discussões gerais, eu convido a coordenadora da Câmara Técnica de Urbanismo, a Júlia Laucenter, para fazer a leitura do parecer técnico a respeito de uma deliberação solicitada pelo Poder Executivo para que fosse avaliado um estudo de impacto de vizinhança da implantação de uma igreja no bairro do 30 Réis. Então, a palavra está com a senhora, dona Júlia. Vê se está ligado o teu. Oi. Boa noite. Como o nosso presidente já falou, a Câmara Técnica de Urbanismo recebeu, em forma de ofício, uma solicitação do Conselho para a gente ter um parecer sobre um estudo de impacto de vizinhança de uma igreja a se instalar, mais especificamente, na rua Francisco Secato, no bairro 30 Réis, né? Então, agora eu vou ler a nossa manifestação sobre esse projeto e vou explicar rapidamente, né? Trata-se de uma manifestação sobre o estudo de impacto de vizinhança para a implantação de uma igreja católica, denominada Capela Nossa Senhora de Guadalupe, de propriedade da Mitra Metropolitana de Florianópolis, Paróquia São Virgílio, na rua Francisco Secato, no bairro 30 Réis. Os membros da Câmara Técnica de Urbanismo reuniram-se na data de dia 16 de 3 de 2017, em análise ao EIV apresentado, levando em consideração a periodicidade em relação ao uso e o horário de funcionamento proposto do empreendimento, as medidas, também levando em consideração as medidas mitigadoras apresentadas em relação aos impactos negativos à vizinhança, principalmente em relação aos possíveis ruídos sonoros incômodos, deliberamos e acordamos em decisão favorável à implantação da igreja. Nessa data, também, nessa reunião, decidiu-se solicitar, através do presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, Vitor, uma reunião entre o Poder Executivo Municipal e seus representantes, que foi realizada a reunião, tá? Informalmente, pelo prefeito municipal estava presente, o representante do setor de engenharia, o representante do setor jurídico da prefeitura e a coordenação da Câmara Técnica de Urbanismo, juntamente ao nosso presidente do conselho, para esclarecer e definir o trâmite legal de análise e aprovação dos estudos de impacto de vizinhança que a gente está recebendo. A reunião foi celebrada no dia 20 de 3 de 2017, com a presença de todos que foram citados. Diante dessa reunião, eu vou explicar, agora, depois de ler o parecer, eu vou explicar como isso se procedeu. Diante disso, para dar encaminhamento ao trâmite de aprovação do EIV apresentado para a Câmara Técnica de Urbanismo encaminha o referido processo para audiência pública a ser realizada na comunidade, em última instância, conforme Lei Complementar 266/2009, que é o nosso plano diretor, o artigo 267, inciso 3, alíneas A a F. Sendo que tínhamos, para o momento, esse é o nosso parecer. Explicando tudo isso que eu li aqui no nosso parecer, basicamente a gente recebeu o parecer a solicitação do Vitor, né, que teve a solicitação da prefeitura, foi para o Vitor e foi para a Câmara Técnica. A gente se reuniu, os membros da Câmara Técnica se reuniram, teve um técnico convidado também, que não é membro da Câmara Técnica oficial, mas ele participou da reunião, que foi o Kleber Batista também. E a gente conversou muito sobre o estudo de impacto de vizinhança, que a gente leu lá e a gente estudou. Esse estudo de impacto de vizinhança, em relação a essa igreja a ser implantada no 30 Réis, ele apresenta diversas situações, né, que poderiam ser incômodas para aquela região. Mas ele também comenta sobre o uso que essa edificação vai ter e o horário de funcionamento. E também ele deixa claro as medidas mitigadoras que, se acaso a edificação causar incômodo, os proprietários terão que tomar. As medidas que os proprietários terão que tomar, né, e vão assinar embaixo aqui, e se acaso tiver algum incômodo, eles têm que providenciar. Então, mediante esse estudo de impacto de vizinhança, a Câmara Técnica não viu impedimento para
implantação dessa igreja nesse local. Depois disso, também nessa reunião, a gente a Câmara Técnica tinha uma dúvida em relação ao que o plano diretor diz em relação à aprovação do projeto e, na verdade, do estudo de impacto de vizinhança, que é o que nos compete analisar. No caso, ao processo de aprovação desse estudo de impacto de vizinhança. A gente teve uma reunião informal na prefeitura, junto com o nosso prefeito Jean, aqui de Nova Trento, o pessoal do setor de engenharia, o pessoal do setor jurídico da prefeitura, e também estava presente o presidente do conselho, e eu como coordenadora aqui da Câmara Técnica. Nessa reunião, se discutiu-se muito sobre o que está escrito no plano diretor em relação aos estudos de impacto de vizinhança que a gente vai receber, quais são as etapas que ele tem que passar para ser aprovado. Então, pelo que a gente leu e que deu o entendimento geral, né, é que, a princípio, todos os estudos de impacto de vizinhança que a gente receber vão ter que passar por 3 aprovações em 3 instâncias. Em primeira instância, Prefeitura Municipal. Em segunda instância, Conselho, né? Após a nossa análise, a gente está botando hoje para a votação aqui, se o Conselho todo for favorável a essa ata, esse parecer técnico, vai ser aprovado. E sempre teria que passar por uma terceira instância, que é a audiência pública no local onde vai ser implantada essa igreja. A princípio, esse procedimento ele é um pouco burocrático, no sentido de ele demora mais um tempo para ser aprovado esse estudo de impacto de vizinhança, por sempre requerer uma audiência pública no local. Mas esse é o procedimento que está sendo pedido no nosso plano diretor hoje, no nosso entendimento que a gente teve a partir dessa reunião. E isso foi, na verdade, toda a explicação que eu fiz aqui do nosso parecer técnico hoje. Foi o nosso parecer. Então, Júlia, obrigado. Antes de continuar, eu só peço que os conselheiros sentem ali, para que o público presente que não conhece quem são os conselheiros possam facilmente identificar, e já que a gente vai colocar em votação o parecer, é mais fácil para a gente fazer a contagem também. Favor conferir a lista de presença, Claudemir, e ver quantos conselheiros presentes nós temos para deliberação. Tem 16? Então, segundo aqui o nosso secretário, nós já temos 16 conselheiros presentes, que é o quórum mínimo para a deliberação do Conselho. Então, a gente pode colocar em discussão o parecer técnico da Câmara. Deixamos aberta a palavra para qualquer um que estiver presente do público também. Fiquem à vontade se quiserem se manifestar, se quiserem fazer perguntas, né? Diferente dos conselheiros, são eles que votam, mas vocês podem se manifestar também e buscar algum questionamento em relação à Câmara Técnica. A palavra está aberta com quem gostaria de se manifestar. Valentinho, peço para tu vir no microfone, só para a gente deixar bem gravado lá no áudio da Câmara. Boa noite a todos. Então, Júlia, eu gostaria só de esclarecer Valentim, tenta posicionar melhor, que está um pouco abafado. Não, pode ir. Ok, alô? Bom, a respeito do EIV, né? No plano diretor, ele contempla quantas pessoas tem que assinar esse plano diretor? Esse EIV? Não tem no nosso plano diretor, não é específico sobre isso. O nosso plano diretor, na verdade, ele comenta que o Poder Executivo tem que fornecer uma carta, eu esqueci o nome, recomendação. É uma recomendação e orientação de elaboração do EIV. Isso, tem outro nome que está específico lá no nosso plano diretor, mas é isso. O Poder Executivo teria que fornecer uma recomendação para elaboração do EIV. Ok, mas já que não tem essa recomendação direta do Poder Executivo, existem no nosso plano diretor itens de orientação para a elaboração do EIV, que são itens obrigatórios. Por enquanto, digamos, tendo esses itens, estaria sendo contemplado, estaria ok pelo plano diretor.
Ok, Júlia, mas executivo é também a Secretaria do Meio Ambiente, né? Ok? Certo. Tem técnico formado na área e também de analista de projetos, né? Então, por que então não foi solicitado para a Secretaria do Meio Ambiente esse parecer? Visto que todos, em qualquer local que a gente faça algum licenciamento, existe a obrigação de no mínimo 3 técnicos estarem presentes para elaborar o EIV. Isso porque contempla não só a área urbanística, mas também ambiental, social e todo o conjunto. Então, no mínimo, a Fátima, mas não só aqui, Rio Grande do Sul também, Paraná também, todos os projetos que há a necessidade de apresentar um EIV, eles são obrigados a estar assinados, contemplados com 3 técnicos. Então, no mínimo, deveria ter acompanhar pelo menos o órgão ambiental, o licenciador mais próximo, que seria, no caso, já que Nova Trento nunca necessitou de um EIV, né? Na verdade, só nesse momento, desde 2009 está lá que era exigido. Nunca foi agora exigiu. Que começou a se exigir isso daí. Na verdade, nessa reunião que a gente teve informalmente, a gente até solicitou ao prefeito municipal a possibilidade de criar dentro do executivo uma comissão que fosse englobada por vários profissionais de outras áreas. Porque hoje a prefeitura alega que não tem equipe técnica para analisar mais aprofundadamente o EIV. Eu sei, mas assim, ó, eu também concordo o executivo tem que estar analisando o projeto e não produzindo um EIV, no caso. Eu acho que o executivo só tem mas o executivo não produz Eu sei que não, mas se tem que estar revisando, tem que ter vários... na verdade, se um técnico só poderia estar analisando o EIV, se ele viesse já contemplado com 3 técnicos já das diversas áreas. Nessa reunião que a Júlia falou, Valentim, a gente fez um trabalho de interpretação do própria lei do plano diretor, que havia uma divergência sobre se as instâncias eram necessárias, ou caso aprovado na primeira instância não seria mais necessário vir para o Conselho, e até por isso o procurador jurídico, Fabiano, ficou de encaminhar uma solicitação até para a Granf Polis, que tem uma assessoria jurídica também, para que nos ajudássemos a elucidar esse problema. Porém, como uma medida cautelar e até para que se dê mais transparência aos processos de decisão no município, nós decidimos aplicar a interpretação de que a primeira instância é o executivo através da análise do setor ali de infraestruturas, a segunda instância analisa também, independente da aprovação ou negação, a gente analisaria em segunda instância, que foi o que a Câmara Técnica fez, e a terceira instância seria isso. Outra interpretação que foi feita é porque tudo isso eu sei também, Valentim, dessa exigência de uma equipe multidisciplinar na elaboração e na avaliação. Não só na elaboração. Não adianta 3 técnicos de diferentes áreas elaborarem e um técnico de uma única área avaliar e dar o parecer. Tem que ter um grupo. O responsável lá pelo setor, que é o Celso Fugiara, dizia que não tinha essa equipe técnica lá no seu setor. Porém, dentro do executivo, a gente temos comissionados, nós temos... Não comissionados, desculpa, contratados da área de arquitetura e urbanismo, nós temos um biólogo da área efetivo da secretaria, nós temos uma engenheira florestal recentemente contratada, tem eu, que sou secretário, mas como engenheiro agrônomo também técnico, poderia estar participando. Se da resposta de Florianópolis vier uma informação, bastando a primeira instância, que é o Poder Executivo, analisar o EIV, e a partir dali não tiver necessidade das outras instâncias, aí a gente vai formar, sim, essa Câmara lá dentro da Prefeitura, para o quanto mais multidisciplinar possível, para que se possa ter uma definição. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginamos que uma pessoa entrou com um pedido de estudo como esse lá, e a Prefeitura analisou e negou.
a implantação do empreendimento. O empreendedor pode recorrer à decisão do executivo, solicitando que o conselho analise aquela decisão dessa comissão. O conselho se reúne e analisa que está negado novamente. Está certo a prefeitura em negar isso daí. O empreendedor ainda teria a possibilidade de recorrer a uma audiência pública, seria uma terceira instância, para que fosse analisado essa interpretação, essa informação só será verdadeira de acordo com a consulta que a gente vai fazer lá na Ganef Polis. Como te disse, por mais que nós lêssemos e relêssemos a lei, não ficou claro dentro do nosso plano diretor se é necessário as 3 instâncias ou se é necessário uma instância. Mas tu tens razão, Valentim, em você está sempre atento em quais documentos que são encaminhados para o Executivo. Como nós não temos um regramento dentro da Prefeitura sobre o WAVE, nós temos uma recomendação que está aqui no plano diretor, e a recomendação diz algumas características, mas não fala nada de uma equipe técnica multidisciplinar na elaboração do WAVE. Esse foi elaborado por um único engenheiro civil, né, Júlia? E a partir disso a gente tomou a decisão de não jogar para a próxima instância. Pelo que a Câmara Técnica olhou, o estudo até está bem feito, né? Que na verdade, que nem eu comentei, né? Que nem a gente conversou, né, entre a Câmara Técnica, que a gente sabe que ele até cita, né, os possíveis incômodos que na verdade para isso que existe o estudo de impactos de vizinhança, para averiguar as potencialidades e como é que eu posso dizer? Os incômodos que esse empreendimento pode causar numa certa área, que é o entorno ali da edificação. Ele cita alguns incômodos, só que ele deixa bem claro, e isso, no caso, tem um técnico assinando e tem o proprietário que vai assinar, que se tiver realmente um incômodo, se houver uma reclamação da população em relação a esse incômodo, ele vai executar as medidas mitigadoras que estão escritas aqui, né? Um exemplo que eu posso citar, ele comenta sobre o possível impacto do barulho, né? Dos ruídos, por causa da celebração. Ele comenta que se isso for incômodo para o entorno, ele pode propor para a edificação isolamento acústico. Entende? Então, ele está já determinando, nesse estudo de impacto de vizinhança, as medidas que ele terá que tomar. Não, mas a gente não está discutindo os incômodos que podem vir a ocorrer. Todos os trabalhos, todos os EIVs, eles vão contemplar tanto os incômodos e também as mitigações que têm que ser feitas. Isso todos os trabalhos têm que contemplar isso. Não se está discutindo. Está discutindo o trabalho em si. O trabalho em si que deveria, no mínimo, se eu fosse da Câmara Técnica, eu me resguardaria e impedir que esse trabalho fosse elaborado por 3 técnicos. Isso sim. Então, esse é o meu entendimento. Ok. Salve, tens a palavra. Com relação a essa colocação, a gente está muito tranquilo da Câmara Técnica pelo seguinte, porque nós percebendo esses senões todos, fomos nós que provocamos o motivo dessa reunião entre a nossa coordenadora da Câmara Técnica, o coordenador do Conselho e os principais, digamos, hoje responsáveis nas análises dos projetos. Porque, por isso mesmo, sabe, Casete, essa provocação saiu da Câmara Técnica porque nós dissemos que se não houvesse um trâmite normal que passasse dentro dessa possibilidade, dessa instância que foi analisada, as 3 instâncias, nós não iríamos levar mais à frente, porque ficava um negócio específico para nós, entendeu? Então a Câmara Técnica, sentindo essa responsabilidade que ela teve, ela daqui para frente tem que seguir esse trâmite, senão não tem como nós analisarmos, entendeu? E essas exigências é aquilo que nós vamos ter que fazer agora na análise do plano diretor, porque tem falhas
E é difícil, né, tu seguir o que está escrito. Já é difícil seguir o que está escrito, imagina com falha. Né? Um E e um OU já causam um problema muito grande. Um E e um OU já dá um problema do diabo, nós já sabemos disso, né? Então, tu vê que estamos avançando. Eu vejo uma evolução grande de todos nós aqui, conselheiros, e a propósito nosso, porque desde 2009 parado, botamos em atividade em 2016 com um monte de gente querendo... Ainda tem gente, nós respondemos essa semana uma manifestação no Ministério Público questionando de novo toda a formação do Conselho, etc. E você vê como já tem problema assim, mas eu fico feliz, a tua colocação realmente é correta, e dizer para o amigo conselheiro que essa reunião surgiu em função da Câmara Técnica. A Câmara Técnica se posicionou pedindo que se crie um trâmite e se crie condições para que todos não fiquem uma responsabilidade, vamos dizer assim, para nós 5 que assinamos isso. Sim. Que são 5 membros cada Câmara Técnica. Só para enriquecer a discussão, eu vou ler aqui no nosso plano diretor, é o termo de referência, a palavra que tu querias lembrar. Um termo de referência que deveria especificar as seguintes questões para serem estudadas. Isso para a elaboração do WAVE. Primeiro, a geomorfológica, adensamento populacional, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, paisagem urbanística, patrimonial, natural, cultural, consumo de água e de energia elétrica, bem como a geração de resíduos sólidos, líquidos, efluentes, de drenagem de águas pluviais, equipamentos comunitários públicos e privados, tráfego, sistema de circulação e transporte, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque, poluição sonora atmosférica e hídrica, ventilação, iluminação, vibração, periculosidade, riscos ambientais, impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno e definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos, bem como aquelas potencializadoras dos impactos positivos. Então, Valentim, tu tem razão que só isso não é o suficiente. A gente que trabalha com licenciamento ambiental, e a gente sabe que é muito mais específico e muito mais complexo do que só essas informações que são lidas. Então também cabe ao Executivo, ou até mesmo a nós, propormos para o Executivo, um roteiro de elaboração de um estudo de impacto de vizinhança para ser aplicado no setor lá de infraestrutura que contemplasse todas essas informações que a gente que tu está sugerindo aqui agora. Então, que se tenha uma regra mais clara e mais direta para podermos não errarmos nem nisso. Né? Então, acho que é isso, eu levanto esse problema, porque tem que se usar um protocolo, porque hoje nós estamos fazendo dessa maneira, no ano que vem pode ser que estejam fazendo de outra maneira, então eu acho que tem que sentar realmente os conselhos com o executivo lá dentro, talvez, e fazer com que se siga um roteiro realmente específico e, no mínimo, também acompanhado pelo órgão estadual, que é da Fátima, a exigência deles, já que é por ali que a gente licencia por enquanto. Usar né? Como exemplo as exigências estaduais para aplicar no município. Que o Conselho do Meio Ambiente também acatou. Né? Então, acho que é isso. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento, alguma colocação? Valmir Coelho, tens a palavra. Eu tenho uma dúvida. O som aqui tá. Eu tenho uma dúvida em relação ao roteiro sugerido, né, por conta de a primeira instância faz uma avaliação técnica. Uma vez não aprovada concluído que não tem o recurso de recorrer, na minha avaliação. A gente construir esse roteiro, mas antes a gente tem que construir alguns parâmetros, porque senão a gente vai deixar estourar tudo em audiência pública, e a audiência pública não pode ter o poder técnico. Audiência pública tem poder político, não técnico. Então, uma vez não superando uma proposta, não superando uma avaliação técnica de primeira instância, parou ali. Sanados os problemas técnicos identificados, se avança para a próxima instância. O caso do Conselho aqui. O Conselho tem um papel técnico e político. Agora, a audiência pública é político.
Porque nós não podemos exigir de uma audiência pública uma definição técnica. Não tem o quadro que se apresenta, ele é público, os leigos não têm papel técnico. Então não tinha nesse trâmite que a gente construir, ele, uma vez não superado os limites técnicos, os problemas técnicos, ele fica estagnado ali, não vem para o conselho e não se vá à audiência pública. A audiência pública é no sentido de ainda ter divergências políticas em relação à implantação. Ou tecnicamente está tudo ok, mas tem divergências políticas. Se solicita a audiência pública para, por maioria, decidir a questão política. Obrigado, Valmir. Então, pessoal, está aberto ainda para discussão. Se alguém queira se manifestar, agora é a hora. Não havendo mais interesse em manifestação, vamos colocar em votação o parecer técnico 02 de 2017 da Câmara Técnica de Urbanismo. O conselheiro que concorde com o parecer da forma que foi apresentado, permaneça como está. Do contrário, levante o braço. Então, foi aprovado por unanimidade o parecer técnico. Nós encaminharemos a nossa decisão ao Executivo. Cabe ao Executivo organizar a audiência pública, que vai ser feita lá no local, terá todos os trâmites das audiências, divulgação e não sei o que, para filmagem, seguidos para que a gente conclua mais essa etapa. Eu agradeço então, Júlia, vamos dar continuidade à nossa reunião. Vencida então essa etapa, que era o que nos trouxe praticamente hoje aqui para tomar uma decisão, eu coloco a palavra em aberto para assuntos gerais, para qualquer pessoa que queira se manifestar e trazer alguma informação nova ou relevante para o município. Leonardo, por favor. Leandro. Leandro Mota, por favor. Vou te chamar só de Léo, daí eu não confundo mais. Queres falar daqui? Pode. O Data Show? Bom. Então, manifeste o porquê tu precisaria do Data Show e o porquê que tu estás se manifestando hoje. Liga o microfone que está desligado. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal que compareceu à reunião, os vizinhos, aqueles que não puderam participar por outros motivos e aqueles que também não se sentem à vontade, já que o assunto é complicado. Os parentes, eles mesmos, até os seus parentes, trabalham nas empresas, eles dependem disso. Então, a nossa reclamação é em caráter de denúncia, né? E desde que se instalaram no nosso bairro, primeiro era a Colormat, que é a atual Urbano Têxtil, e alguns anos depois a Subicor Tinturaria, que é a maior causadora dos problemas. Nosso sossego e qualidade de vida terminou. Todo mundo achou que era só o começo, até se adaptar, depois iria melhorar. Pelo contrário, isso só piora cada vez mais. Não tem o mínimo de respeito e nem qualidade de vida, a saúde e o sossego dos vizinhos e nem com o meio ambiente. É o que se vê. Os problemas são mau cheiro, está sempre presente e às vezes é insuportável, muitas vezes. Ocorre em vários momentos do dia, principalmente ao amanhecer, no começo da noite, de madrugada, quando chove. Esses são os momentos em que fica mais forte e intenso. Já a água do rio apresenta cor escura, espuma, muito mau cheiro também. Também tem a fumaça, a fuligem, que é tanto das caldeiras como dos outros processos da empresa, que não tem tratamento, a enxaminação baixa, então não se dissipa, não sobe. E assim como o mau cheiro, ela se espalha por toda a vizinhança, em nossas casas, nossos comércios, escola, creche e até outras empresas. E também tem o ruído, que principalmente durante a noite, os geradores barulhentos, sirenes de troca de turno, as pessoas berrando, batida com metais, máquinas, caminhões, entre outros problemas. Então, com certeza, todos esses problemas, a longo prazo, eles
estão causando danos irreparáveis para a nossa saúde. Pode-se citar problemas respiratórios, estresse, por exemplo, dentre tantos outros que possam surgir, já que nós somos expostos a isso a 24 horas por dia e geralmente de 6 a 7 dias por semana. E além de tudo, isso acaba desvalorizando nossos imóveis. Quem é que vai querer comprar um imóvel perto desse problema para abrir um negócio ou até morar? Ninguém vai querer. E também isso não se limita só às pessoas que vivem próximo das empresas. Também aos clientes de nossos comércios que chegam a reclamar do mau cheiro e da fumaça. É vergonhoso isso. A gente tem comércio, vários clientes reclamam. A gente fica até envergonhado. E também as outras localidades onde que passa o rio, que eles dispensam os influentes, como Indaiá, por exemplo. Isso causa incômodo até para eles lá embaixo. E também até os próprios turistas, já que fica localizado bem num dos principais acessos da nossa cidade. Então, o que mais assim admira, impressiona é ver essas empresas causando um problema tão grave contra a saúde da população, a fauna e flora, terem algum alvará ou liberação de funcionamento sem a devida fiscalização. Nós notamos que estamos num Brasil onde que se paga, tudo pode. O que está no papel vale muito mais do que está sendo feito na realidade. Isso sem falar da corrupção, né? Então, essas empresas foram instaladas sem passar nenhuma audiência pública na comunidade. Se foi feito estudo de impacto de vizinhança, nós não soubemos. Esperamos que não, porque daí não se sabe o que analisaram também, né? Aí criou-se um plano diretor com uma área industrial próxima a várias residências e famílias que já estavam instaladas há décadas ali no lugar, sem nenhuma preocupação com o impacto que isso iria causar. E os órgãos ambientais, os órgãos responsáveis em emitir licenças, como o Fátima e o Polícia Ambiental, eles encaminham a responsabilidade para a Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade. Não sabemos por que motivo. Já a Secretaria do Meio Ambiente, segundo o Vitor, não tem leis para este fim e nem sequer um fiscal ambiental. Então, não se pode fiscalizar as empresas, nem tomar medidas mais drásticas. Enquanto isso, ficam impura, eles estão instalando mais uma desse segmento no mesmo lugar. Vão dizer, ela é no Indaiá, só que fica atrás de nossas casas, não dá 1 quilômetro de distância, nem das duas que já estão em atividade. Então, a gente quer saber onde é que vai parar tudo isso. Se nós não temos estrutura para comportar duas menores, imagina mais uma bem maior do que essas que já estão em atividade. Algumas pessoas podem estar pensando, é necessário crescimento? Sim, mas com certeza só pensam assim enquanto os problemas não atingem eles, está longe da casa, do sossego deles, né? E crescimento sujo, insustentável, que prejudica a saúde e a tranquilidade da população, torna o Clareíba um lugar ruim e feio de viver. Nós não precisamos e nem queremos também. Então, nós até chegamos a uma conclusão ontem numa reunião, que nós estamos até mesmo quem não é funcionário da empresa, nós estamos se sentindo igual funcionário, só que eles esperam as férias do fim do ano para ter férias, e nós esperamos para ter ar puro e sossego, tranquilidade. E ainda assim, no período de férias, as sirenes de troca de turno continuam soando. É isso? Leonardo, para quem não entendeu, é uma denúncia que está sendo feita pelo conselheiro do bairro Claraíba, que traz informação que as duas tinturarias que lá estão instaladas estão trazendo um grande incômodo para toda a população, que tu descreveu de todos os impactos que estão sendo causados. O que eu posso falar a respeito de legislação, de lei e de funcionamento? Depois eu até passo a palavra para ti, Valentim. Esse tipo de atividade industrial de tinturaria é uma atividade que causa um grande impacto ao meio ambiente, sim. E por conta disso, quem faz o licenciamento ambiental dessas atividades é a Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Fátima. O município
atualmente nós nem estamos fazendo nenhum tipo de licenciamento ambiental, mas quando fazíamos, não estava com a atribuição para licenciar uma empresa dessa ou não. Porém, nós tínhamos desde 2009 um plano diretor. Tu não citou quando que elas foram instaladas. Elas foram instaladas antes de 2009. Então, provavelmente na época não existia um regramento urbano sobre as exigências de estudo de impacto de vizinhança, ou sobre as exigências, quais seriam as exigências mínimas para se instalar esse tipo de empreendimento na época. A partir de 2009 que se regrou um pouco o plano diretor. Mesmo assim, os gestores de 2009 até o ano passado não aplicavam tudo que estava no plano diretor em função de o próprio conselho não existir e algumas atribuições dessas, por exemplo, o Celso Fugera dizia para nós que não solicitava um EIV porque não tinha um conselho que iria analisar o EIV junto. Então não adiantava solicitar um EIV se não tinha um conselho. E a partir do ano passado, quando a gente botou para funcionar o conselho novamente, que começou a aparecer essas demandas aqui para nós, né? Em relação hoje à Secretaria de Agricultura no município, existe uma lei de criação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porém não existe uma lei que cria um setor de fiscalização dentro do município. A gente tem sim a responsabilidade de fiscalizar, porém a gente precisa sim de um ordenamento. Que tipo de ordenamento? Como avaliar, codificar um dano ambiental, como atribuir uma penalidade ambiental, qual o poder do fiscal, qual os direitos, todo esse ordenamento tem que ser feito numa forma de lei, para que se contrate daí sim um profissional da área ambiental, que exerceria a função de fiscal de meio ambiente, e tem poder de polícia, tem poder de embargo, tem poder de multa, porém atualmente nós não temos essa possibilidade. Já é uma solicitação que eu fiz ao prefeito Jean para reativar o licenciamento ambiental dentro do município. Uma das exigências da Fátima para a gente renovar o nosso convênio é o Conselho de Meio Ambiente que foi criado, é uma estrutura mínima de fiscalização e licenciamento e é um setor de fiscalização ambiental. Que o licenciador não seja a mesma pessoa, que a pessoa que libere alguma coisa não seja a pessoa que vai verificar se foi liberado ou não. Então, assim, até onde eu vou poder ajudar nessa questão é fazer a cobrança do executivo, para que se restabeleça o quanto antes o licenciamento ambiental e assim corrija-se essa parte da fiscalização. Por quê, Léo? Porque a gente já teve informações que as licenças ambientais da empresa, segundo a Fátima, estão ok. Mas a Fátima não está 24 horas que nem vocês lá morando do lado do empreendimento e mesmo assim se questiona a própria licença, porque se tem água suja, se tem mau cheiro, se tem barulho, ou foram fraudados os documentos, ou a empresa se regulariza até pegar a licença, a Fátima vai embora, pinta e borda, porque a Fátima também, o governo do Estado, não consegue fazer uma fiscalização decente no Estado. Quem nos dá apoio hoje nas ações ambientais é a Polícia Militar. Eu instituí ali na Secretaria de Agricultura, desde que eu assumi em março, o setor de denúncia. Meu telefone pessoal é o telefone pessoal de denúncia ambiental. A pessoa que me liga fazendo uma denúncia ambiental, eu pergunto para essa pessoa se ela quer se identificar ou não. Se ela quer se identificar, eu tenho a obrigação de dar uma resposta para ela a respeito do que ela denunciou. Se ela não se identifica, eu não tenho como saber que a pessoa, eu vou averiguar o que ela me diz, mas não tenho como responder àquela denúncia. Quando a pessoa se identifica, eu formalizo a denúncia da Secretaria para a Polícia Ambiental através de e-mail. É uma forma de eu provar que a denúncia foi dada andamento para ela. Porque quem hoje pode multar, embargar e tomar as devidas medidas contra os criminosos é a Polícia Militar. Hoje, por coincidência, Leandro, o promotor me ligou para tratar de um outro assunto do Executivo e eu comentei para ele que possivelmente viria uma denúncia numa reunião de hoje à noite e que a gente iria fazer algumas propostas que estaria talvez envolvendo a promotoria de justiça. Ele me respondeu que essa é uma obrigação do Executivo. Sim, fazer a fiscalização, executar até as punições, se for o caso de multa, e solicitar lá
do próprio órgão ambiental que licenciou, que se faça uma fiscalização para que os processos produtivos. Nós também não somos contra a indústria. A indústria gera emprego, gera receita para o município, e o desenvolvimento sustentável está entre a parte econômica, o equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social. Porém, a gente não está vendo um equilíbrio. A gente está vendo lá sempre um dano ambiental, às vezes um rendimento econômico alto, mas um dano ambiental grande e lá para baixo. Então, Leandro, a respeito disso que tu estás trazendo e o que eu conversei com o promotor, o que a gente definir hoje aqui, ele está disposto a receber uma comitiva, ele está disposto a tentar solucionar. Eu já sei mais ou menos até o que o Valentim quer falar, e até, Valentim, se tu quiseres ir para ali, porque é a respeito dessas duas tinturarias, a Associação de Preservação do Meio Ambiente Nova Trento já foi mencionada numa solicitação da promotoria para um acompanhamento, numa vistoria, junto com a Polícia Militar, na cinturaria para averiguar se estava tudo ok lá. Porém, ficamos sabendo que a Polícia Ambiental foi até o local, não solicitou a presença da Premante e a gente não soube o resultado. Então, Valentim, se tu quiseres se manifestar, se era essa informação que tu ia trazer ou algo a mais para complementar, mas vamos ouvir o que o Valentim tem para colocar. Tá ligado? Alô? Então, eu gosto de falar de frente, porque de costa é muito ruim, né? Alô? Pronto. Então, pessoal, assim, ó, a respeito da questão de Claraíba, no ano passado, o promotor havia me chamado na promotoria e que me entregou, na verdade, duas solicitações que a Premante acompanhasse a Polícia Ambiental, né, até as duas empresas que alguém teria feito alguma denúncia anônima na promotoria de justiça em Florianópolis e que juntamente eu e mais dois técnicos da Premante acompanhássemos a Polícia Ambiental para averiguar as denúncias que foram feitas realmente. Bom, aí eu perguntei, é para buscar a Polícia Ambiental ou eles vão nos contactar? Não, eles vão te contactar e eles vão marcar uma data em que seja melhor para vocês estarem presentes com eles. Bom, ficamos aguardando, até agora estou aguardando, e aí eu soube que a Polícia Ambiental esteve no local, mas esteve dentro de um órgão, existem pessoas idôneas e pessoas trápulas, como em todos os órgãos. Então, eu soube que naquela localidade estiveram presentes pessoas que não capacitadas da Polícia Ambiental, não nos solicitaram, porque nós, quando a coisa está errada, nós procuramos esclarecê-la e certas pessoas não gostam disso. Então, nós não fomos solicitados para essa visita, mas nós soubemos de fonte segura que existem problemas, os relatórios foram feitos pela Polícia Ambiental, mas que foram acobertados. Ou melhor, eles não quiseram ver certos problemas que tem nessas tinturarias. Estávamos esperando realmente de abraços abertos essa visita, nós íamos fazer, inclusive tinha um técnico de Joinville que viria especialmente para fazer essa visita juntamente conosco, né? Mas infelizmente não aconteceu. Agora, a fiscalização não acontece em Nova Trento, Victor, né? Porque, não sei se tu lembra, em 2014 a Premante ofereceu uma legislação ambiental para o Executivo, não quiseram, e que contemplaria também a fiscalização, inclusive, tá? Então, é uma pena. Foi oferecida novamente para o Executivo. Eu gostaria de deixar aqui claro, em público, né, que essa legislação vem realmente a sanar muitos problemas que dentro do município, inclusive toda a política ambiental, né? Vocês que estão no Executivo, tu também, o advogado, né? Quem está aqui próximo deveria realmente dar atenção a isso, porque vai resolver quase todos os problemas ambientais do município se o Executivo aceitar essa
essa legislação. E digo mais, seria o único município do Vale do Rio Tijuca que teria uma legislação própria que legislaria propriamente para o município, né? Quem viu, tu ajudasse a elaborar também, né? Mas outros técnicos também, ela está extremamente completa. Tá? Eu queria falar para o pessoal de Claraíba que a gente se mobilizou sim, tá? A Premante se mobilizou, mas nós não fomos chamados para tentar fazer um relatório realmente que mais pessoas, não só vocês, né? Talvez não só aqueles que fizeram essa denúncia, mas outros vieram a trazer esse problema para a Premante. Ok? Acho que é isso que eu queria falar. Não por acaso, essas empresas com esse potencial de problema se instalaram, se diluíram pelos municípios dos arredores aqui. Essas empresas estavam, eu lembro de municípios grandes, estavam instalados lá, grandes empresas, e dado a carga de pressão, de problema, de legislação, de cobrança, foi mais viável procurar os entornos, os municípios pequenos e diluir o problema por aí afora, né? E aí tem isso que o Valentim levanta, de algumas coisas faz de conta, e tem o que a gente está levantando agora aqui. Nós estamos levantando, ordenando o município que não tem ordenamento do fluxo de documentação dentro do município, que não tem fiscalização, que não tem o mínimo de suporte para... Não porque não é possível, não porque tem dificuldade. Muitas vezes a simples ideia de juntar as técnicas que já estão à disposição dentro do Poder Executivo. Né? O caso da sugestão que teve aqui. Tem o profissional, só que ele está numa área, solicita. Monta-se uma equipe de trabalho para dar conta disso. E eu acredito que esse é só um dos casos que está sendo levantado aqui. Tem outros casos. A Trento Brasil, que fechou aqui, era se não pior. Né? Não é o fechamento da empresa que vai resolver. É a adequação. Na época não foi exigido, ou se foi solicitado, feitos estudos. Uma coisa é fazer um estudo e botar ali num arcabouço burocrático. Outra coisa é a prática cotidiana lá. Se aquilo está sendo cumprido. E isso não é um problema só de Nova Trento, não. Isso é um problema de vários municípios. E quem sabe a gente possa até estar com uma proposta dessa que o Valentim trouxe aqui, de uma lei, pode estar servindo de exemplo para problemas de outros municípios. A gente já teve vários problemas aqui que a gente foi para cima e resolveu. Um deles foi aqui o extrator de areia, aqui, ou em parte deles a gente resolveu. Eu acredito que se não tem outra alternativa, se tem esses problemas de alguém estar escapando aí pelas beiradas, de a gente montar uma equipe, um grupo de trabalho para estar, pelo menos, fazendo levantamento dentro do município para ver se não tem casos semelhantes e na mesma balada já resolve esses casos também. Se não vir o problema até nós, a gente não toma nem... Né? Então, assim, uma das coisas que já foi exemplo aqui da comunidade organizada foi o caso aqui da Ponta Fina Sul. Só se chegou àquelas conclusões por pressão da sociedade lá, senão a gente ia ser outra decisão. É o caso ali, se a sociedade se organiza minimamente naquele e traz essa demanda para cá e acompanha o andamento da solução desses problemas, nós vamos estar aqui dando todo a retaguarda, que essa é a nossa função. Por isso que falei com o Vitor, a gente resolveu encaminhar pelo conselho até o pessoal, tem os vizinhos, porque é anos que isso está acontecendo e não se vê parece que ninguém quer acabar com isso. Então,
E a gente que sofre as consequências, né? Vitor, só assim ainda. Sempre que for mexer nessas questões, e agora nos últimos tempos, pior ainda, os impactos sociais dos empregos gerados, mas isso é falácia. Por quê? Porque se não tem qualidade, se isso não tem um retorno qualificado,